Eu, por exemplo, eu tenho escrito sobre as mais variadas manifestações, mas eu notei que são mais vozes masculinas que eu ponho em cena. E a Leila não, a Leila começou, você vê, eu falo abaixo, senão eu grito, que é uma obra-prima, né? Eu acho uma maravilha. Ela começou se colocando e dizendo, eu estou aqui, mas fala abaixo, porque senão eu faço um escândalo. E se você fizer alguma coisa, eu abro a porta e tal. Quer dizer, ela colocava a mulher como uma pessoa que estava sendo utilizada naquele momento e cabia a ela, mulher também, se expor, se defender, se colocar e dizer, eu estou aqui, eu sou gente, eu tenho elementos de defesa, eu tenho armas para me defender, eu tenho a palavra também. Então ela fez isso de uma maneira... Claro, eu sei que não é o primeiro texto dela, mas esse que chegou a ser encenado e com muito, muito sucesso, esse já marcou o caminho dela. O caminho dela é o caminho da mulher que tem que se manifestar, que tem que dizer, é isso, vocês têm que olhar para isso, vocês têm que pensar em nós, as mulheres. Quando chegou a hora de brigar com a censura, ela passou a mão nela e foi. Eu não fui. Eu tive censura contra mim, eu recorri a pessoas que estavam por lá, amigos e parentes e não sei o que e tal, mas ela foi pessoalmente para se defender. É muito curioso isso, eu acho uma posição muito, muito própria da Leila. Ela é assim, ela se coloca, ela se defende, ela defende a mulher e sempre voltando a colocar a mulher como uma pessoa que está sendo focalizada, que, portanto, tem que ser defendida e mostrada tal como é. Eu acho isso fantástico. E tenho acompanhado no trabalho dela essa permanência. Existem duas peças, eu gosto muito do trabalho dela todo, mas existem duas peças que me pegam. A primeira é o Fala Baixo, a segunda é a Intimidade Indecente, que eu acho uma beleza também de espetáculo, uma beleza de peça, e a mesma situação. Novamente, ela pega uma mulher e mostra a defesa da mulher, mostra os argumentos, mostra já, claro, o tempo tinha passado, ela tinha amadurecido enquanto mulher, portanto, ela já podia dar novas informações a respeito do que a mulher estava sentindo, precisando, necessitando. E foi o que ela fez na Intimidade Indecente, que é uma grande peça também. Está à mesma altura, acho eu, do Fala Baixo. Só que é uma peça posterior, então a gente já começa a querer mais. E ela vai fazendo. Né? Tomara que ela esteja bem, no sentido de ter ainda energia, ter saúde, vida, graças a Deus ela tem, mas ter energia para lançar outra vez esse preparo, essa proposição, essa coisa que a gente propõe. É a mulher que eu tenho que falar sobre ela, com ela, como se eu fosse esta mulher que eu estou encenando. Eu acho que isso é que marcou muito a posição da Leila como uma grande dramaturga brasileira, né? Independente de serem homens ou mulheres, eu queria que você falasse um pouco do papel do amor na ação dos seus personagens, o que as pessoas fazem por amor, seja uma humilhação, seja um gesto grandioso, não importa. Eu queria muito que você discorresse um pouco sobre essa questão do amor na vida das pessoas, da influência e do que move os seus personagens a partir dessa perspectiva amorosa. Muito obrigada. O amor é o seguinte, é o mais importante na minha obra. Eu sou uma pessoa muito romântica, eu acredito no amor. Tem peças, por exemplo, que eu comecei escrevendo achando que era uma mensagem toda intelectual,
difíceis, e de repente é uma história de amor. Por exemplo, Dias de Felicidade, eu discorro sobre um problema que eu tive com o rosto, de uma infecção no cérebro que eu tive, e eu pretendia escrever uma peça sobre a beleza e a dor. E no fim saiu uma história de amor. Aliás, alguém disse já que todas as histórias no mundo são uma história de amor. Eu também acho isso. Minha pergunta é uma pergunta de repórter que queria ter perguntado para você isso há muito tempo e não perguntou. Eu queria saber o que levou uma manequim famosa, com sucesso, tinha tudo. O que levou essa manequim famosa a escrever uma peça de teatro e a se transformar em autora teatral? Eu acho que a pergunta tem que ser feita de um outro jeito. O que levou uma escritora promessa, com pai escritor, mãe escritora, a ser manequim? E eu te respondo, o que me levou foi a vaidade. Só vaidade, mais nada. Quando eu entrava na passarela, eu me sentia muito poderosa. Não linda, poderosa. Agora, eu sempre escrevi. Minha mãe era poeta, escritora, meu pai professor. Eu sempre escrevi desde criança. E eu fiz teatro infantil. Quer dizer, a escrita estava dentro de mim. Era um projeto meu de vida, como foi da minha mãe, só que ela morreu com 42 anos. E eu tinha 13. E o meu foco era a escrita. Aí conheci o Denner e ele se encantou comigo, então eu me encantei com ele também, né? Claro. Então é isso. O que levou aquela menina que escrevia, que queria ser escritora, a ser manequim? Pura vaidade. Eu gostaria muito, Leila, que você falasse um pouco dessa transição entre, né, da pedagogia para a dramaturgia. Bom, como eu falei, eu fiz teatro desde criança, teatro amador. Aí eu me formei na faculdade, eu queria vir para São Paulo, e todas as minhas tias eram professoras, mãe, pai, etc. Aí eu resolvi fazer pedagogia, que era um curso que caía bem para aquela hora. Mas enquanto eu fiz pedagogia, eu escrevi minha primeira peça, que foi Vejam um vulto na janela, me acudam que eu sou donzela. Eu morava num pensionato de moças e eu varava a noite escrevendo. Quer dizer, a dramaturgia já existia em mim desde criança. A pedagogia veio depois, mas logo que eu pude me sustentar com dramaturgia, eu me sustentei. Eu repito, o que levou, não foi a pedagoga a ser escritora, o que levou a escritora a ser pedagoga. E foi isso, essa pulsão dentro de mim, esse contraste, esse sim e não, esse pulsar da dialética dentro do meu coração. Eu queria saber o que a Leila jovem gostaria de ter ouvido como um conselho que pudesse ser poderoso para ela, pudesse ser útil, pudesse ser orientador, quando ela era novinha e decidiu fazer teatro. E outra coisa que eu gostaria de saber, o que a Leilada agora queria dizer para uma jovem que quer começar a escrever peça, quer começar a fazer teatro, quer começar a ser bicho de teatro. O que a Leila de agora tem para dizer para ela? Bom, o que eu gostaria de escutar, eu acho que eu escutei da minha mãe e do meu pai. Eu era muito alta e a minha mãe me falou, não é você que é muito alta, os outros é que são muito baixos. Eu falei a mesma coisa para minha filha Camila, que tem 1,84 m. Filha, são os outros que são muito baixos. Minha mãe disse que eu era bonita e eu não era uma criança.
bonito, mas ela falou isso foi muito importante. E meu pai falou assim, preferível um bom ajuntamento do que um mau casamento. Eles falaram essas coisas para mim. O que eu diria para o jovem, eu diria assim, filha, você teve algumas tragédias na vida. Perda de mãe, irmão que tentou suicídio, etc. e tal. Mas você transformou tudo em arte. Você soube lidar bem com os seus problemas. Eu não achava isso, mas depois que eu escrevi meu livro Memórias Sinceras de Leila Assunção, eu passei a me admirar mais, porque é um livro muito sincero, foi muito difícil escrever, no meio dele eu parei, mas quando eu terminei eu falei, nossa, como eu lidei bem com as minhas coisas da minha vida. O que eu diria para uma jovem, logo que puder, porque a vida do jovem é muito cheia de conflitos e caminhos, tenha foco. É importante ter um foco. Um jornalista da Folha falou assim, você deu certo em tudo que você fez, por quê? Nunca tinha pensado nisso, mas eu sempre tive foco, uma coisa de cada vez. Eu fui manequim, eu dei o melhor de mim, eu era uma excelente manequim, eu tinha foco. Depois, dramaturga, foco. Depois, mãe da Camila, foco também na maternidade. Ter foco logo que der é muito importante. Leila, um prazer enorme estar com você depois de tanto tempo. Nós que tivemos momentos tão divertidos lá no palco da Aliança Francesa. Estou me lembrando de toda a equipe da montagem dirigida pelo Silvio, com a Miriam Muniz, Chiquinho Medeiros na assistência de direção, Tunica na trilha sonora, Luiz Najib também fazendo assistência de direção junto com o Silvio. Que turma deliciosa, que época bonita nós vivemos. Então, agora fazendo esse revival, fazendo essa retomada, ocorre para mim uma coisa muito curiosa. Evidentemente, você tem uma obra dramatúrgica de primeiríssimo nível, né, que vai ser estudada ainda durante toda a história do teatro brasileiro. E entendo eu que Fala Baixo Senão Eu Grito e Jorginho e Machão criam um binômio que se completa na trilogia Roda Cor de Roda. E a pergunta vai agora. Você analisou essas relações humanas de forma quase que científica, né, expondo todas as mazelas dos seres humanos, envolvidos, né, na preocupação em desenvolver uma relação e o medo que existe quando se quer criar uma relação ou quando se propõe a criação de uma relação. Como é que você vê isso na contemporaneidade? O quanto sobrou para você, nesse jovem do século XXI, de Mariazinha de Moraes e de Jorginho Machão? Quanto existe ainda de Jorginho Machão e Mariazinha de Moraes nesse mundo globalizado, tornado íntimo pela internet, nesses aplicativos tipo Tinder, por exemplo? Quanto tem, né, de Mariazinha e de Jorginho nessa juventude que nós temos hoje aí, trocando todo essa proposta de relacionamento graças a essa tecnologia contemporânea? É o seguinte, a Mariazinha, a Marília Pêra falou uma coisa. A Mariazinha, eu me identifico com ela numa coisa, ela é uma ostra. Eu acho que até hoje a Mariazinha comove, porque todo mundo tem uma ostra dentro de si. Tem uma Mariazinha e um Jorginho Machão. O Jorginho Machão é um cara que não está preparado para o mundo moderno. É um artista. E agora eu acho que o homem, o jovem de hoje se identifica mais com o ilustríssimo Filho da Mãe, que é um personagem perplexo perante a mudança da mulher, perante a nova mulher. É uma peça que ela foi feita antes do tempo.
não foi bem aqui. Aliás, o diretor me procurou outro dia e pediu muitas desculpas porque ele errou na direção, e é verdade. Tantos anos depois a gente fala as verdades, ele errou na direção. Agora, foi feito na Alemanha e lá foi muito bem. Nas imagens do Google, tem algumas fotos assim suas, branco e preto, belíssimas. São várias manequins, né? Não são modelos, rodeando o costureiro, o Denner, o Clodovil. E assim, e esses rostos são impenetráveis, né? A manequim é um ser ideal e misterioso. Você lembra no que você pensava na hora de posar para essas fotos? Você tinha um dia aqui vocês vão ver que eu vou botar para quebrar tudo, ou qualquer coisa assim? Eu gostaria muito de saber essa coisa de passar de uma pessoa admirada, e admirada assim, muito, não diria nem superficialmente, muito heráldica, umas poses assim, muito elegantésimas, com chapéus, tudo. E o que estava passando na cabeça daquela mocinha de chapéu, junto com um costureiro famoso, e essa transição que você fez me parece uma coisa assim tão... Eu não li sua autobiografia, tá? Talvez você fale disso, mas de qualquer maneira, eu gostaria muito de você olhasse para uma foto dessas e dissesse, bom, eu estava pensando que eu não ia dar para comer misto quente porque o vestido estava um pouquinho apertado, ou qualquer besteira desse tipo. Sabe o que eu pensava? Nada. Absolutamente nada. Aquela minha cara de nada que eu tinha na cara, dentro da cabeça era a mesma coisa, nada. Agora, negócio de comer, eu comia demais. E quando a gente viajava, as pessoas que jantavam junto com a gente ficavam bobas como as manequins comiam, porque a gente era magérrima. Não engordava mesmo, comia tudo que engordasse, mas não engordava. Eu não pensava nada. Hoje eu faço meditação. Eu consigo não pensar em nada. E eu mesmo sem fazer meditação, eu deito aqui nesse sofá, eu olho para o teto e não penso em nada. É quando eu não faço nada. Geralmente as pessoas falam assim, hoje eu não fiz nada. Leu televisão, arrumou a casa, conversou com amigas. Eu não, quando eu falo hoje eu não fiz nada, é porque eu olhei para o teto e não fiz nada mesmo. Isso é não fazer nada. Eu gostaria de saber de você o seguinte, como foi para você o sucesso retumbante das suas peças? Quando eu era manequim, as meninas iam para a boate e eu ia para casa escrever. Eu falo, estou escrevendo uma peça, todo mundo achava que era mentira e que eu tinha um amante. Na verdade, eu ia escrever mesmo. E eu falo baixo, por incrível que pareça, eu não senti o grande sucesso. Eu achei que todo mundo tinha obrigação de bater palma mesmo, de receber. Hoje é que eu vejo que realmente foi um estouro, porque era uma peça sobre uma mulher que era uma ostra que nunca tinha gozado, e quando ela fala isso, o público quase desmaia. Escrito por uma manequim do Denner, bonita, comprida, etc. Realmente deve ter sido uma hecatombe, mas eu na época não senti muito isso, não. Hoje eu fico muito grata. Intimidade Indecente também fez muito sucesso. O Bruno Barreto vai fazer filme agora. Eu fiz sucesso lá fora também, né, no exterior. Em Portugal, com o Marcos Caruso e a Vera Roth, foi uma hecatombe. Eu fico muito contente que tenha sucesso hoje, com a minha idade, que eu consiga me comunicar. Mas parece que eu consigo mesmo, minhas peças são eternas, parece que eu consigo me comunicar com as pessoas, que o meu primeiro objetivo é isso, eu tenho o que dizer, eu não escrevo à toa, eu tenho o que dizer, e digo e tenho dito, e graças a Deus fui escutada. Eu tive a oportunidade de ver vários textos da Camila Apel, sua filha, né, encenados, ela inclusive depois virou roteirista também na Globo, ganhou prêmio de melhor pauta no Bial, mas eu queria saber, ela formada em administração, antropologia, eu queria saber
como é que essa relação de mãe e filha, quando você viu despertar nela esse talento dramatúrgico, você estimulou, vocês têm essa troca de ideias, você considera assim como um prolongamento dentro dessa, não da família necessariamente, mas da sua linguagem dramatúrgica. Muito obrigada. A maternidade para mim não foi fácil. A Camila era meio um pouco rebelde. Eu até não conseguia me comunicar com ela e escrevi um livro na palma da minha mão, que não existe mais, onde eu falava tudo o que eu queria falar para ela. Ela não escutava, então eu resolvi escrever um livro e publiquei. Aí ela foi obrigada a ler. Agora, ela tem a dramaturgia dela própria, Camila, não tem nada a ver com a minha. Eu acho que ela é mais séria do que eu. Eu tenho mais humor. Mas quando eu vi despertar a dramaturga dela, eu não me movi muito, não. Eu deixei que aflorasse, deixei que a coisa viesse espontânea, sem querer orientar, vai para cá, vai para lá. E assim ela foi fazendo a vidinha dela, a carreira dela. Tanto que ela é uma grande jornalista também. Tanto que ela fez o programa do Bial do João de Deus, com muito sucesso. E assim ela tem continuado, ela tem vontade de voltar a escrever uma peça. Eu acho que a hora que ela escrever outra peça vai ser uma obra-prima. Eu quero falar uma coisa, que a minha relação com ela foi alguns jantares e almoços que ela dava na casa dela. E era muito bacana, porque você nunca sabia quem ia estar lá. Normalmente, você tinha dos atores mais antigos aos mais jovens na mesma reunião. Então, eram reuniões muito interessantes, porque você reencontrava pessoas que você não via faz tempo. E eu me lembro, a Leila fica sentada assim numa cadeira ouvindo, e as pessoas falando coisas muito interessantes. E eu tive muito nesse privilégio de poder ir várias vezes lá. E uma coisa legal também é que a gente não tinha isso, sabe? Alguém que abrisse, né, a casa para receber os atores que estavam em cartaz naquele momento, ou que estavam vindo do Rio, ou que estavam dirigindo uma televisão, sei lá, pessoas assim bem distintas. E assim, meu contato com a Leila foi assim. Mas eu tenho assim muito carinho, uma lembrança muito carinhosa dela, recebendo a gente na casa dela. Tem uma curiosidade, né, que poucas pessoas sabem. A Leila foi atriz também. E acho que a participação dela como atriz mais significativa é no Vereda da Salvação, do Jorge Andrade, que ela fez lá no Cacilda Becker, com direção do Antunes. Ela era uma daquelas fiéis, né, que seguiam o Messias, lá que eu esqueci o nome da personagem agora. E foi quando ela se apaixonou pelo teatro, né? Curiosamente, você não consegue associar a imagem glamurosa da Leila como manequim de Fenite, essa coisa toda, fazendo essa mulher absolutamente enlouquecida por um Messias sertanejo, né? No meio daquela gente toda descalça, com a Lélia Abramo no elenco e tal. É muito interessante. E ela tinha recordações muito curiosas dessa época. Me lembro dela falar disso com muita saudade e com muito carinho também, claro. E ela escreveu uma novela dirigida pelo Antunes também, né? Venha ver o Sol. Sol na Estrada, né? Dos anos 70. Isso. Eu acho que é legal a gente... Eu queria muito que a Regina falasse também, porque como a obra dela não é datada e como a questão da mulher está tão presente hoje em dia, né? Então, uma dramaturgia como a da Leila, que questiona uma certa submissão da mulher, mas ao mesmo tempo coloca a mulher num outro lugar, né? Num lugar num lugar ativo, muito menos que passivo. Então, eu acho que é muito, muito interessante você resgatar essa dramaturgia que está cada vez mais atual, já que essas questões femininas estão sempre cada vez mais em voga, né? Regina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor.
Realmente, o que eu estava pensando hoje, antes de a gente começar essa live, é que as peças da Leilá não envelheceram 1 milímetro. Fala baixo, senão o meu grito, para mim, é uma obra-prima. E está absolutamente atual hoje. Eu não sei por que não se leva mais essa peça dela. Eu vi as duas apresentações com a Marília Pera e com a Miriam Muniz, né? Miriam Muniz, é. E cada uma delas deu uma interpretação absolutamente fantástica. Se alguma outra atriz quisesse fazer isso, eu acho que seria um sucesso absoluto. É uma pena que as pessoas não voltem um pouquinho para trás e remontem as peças que foram muito significativas e que são ótimas. Fala baixo, senão eu grito, para mim é uma obra-prima. E eu fiquei procurando nos meus guardados aqui e achei uma entrevista que eu fiz com a Marília Pera, que eu gostaria de ler o comecinho para vocês, que eu acho interessante. Ela começa assim: eu não gostava muito da Leila Assunção. Achava que ela me esnobava, não me cumprimentava. Quando o Grupo União disse que queria montar uma peça dela e foram ler em minha casa, não fiz fé. Clóvis Bueno leu a peça. Edgar Gurgel Aranha e o Douglas Pett ouviram muito desinteressados. E Paulo Vilaça, meu marido, dormiu o tempo todo. Só eu prestei atenção. Antes de gostar da peça, comecei a me apaixonar pela Mariazinha. E logo que terminei a leitura, perguntei quanto me pagavam para fazer o texto. Mas o Grupo União não quis levar a peça. Achavam que não era para eles e o papel nem era para mim. Era para uma Cacilda Becker ou uma outra atriz mais experimentada do que eu. No dia seguinte, fiz o Paulo ler a peça, já que ele tinha dormido o tempo todo. E foi então que ele resolveu sair do Grupo União para podermos montar a peça da Leilá. Eu acho interessante isso, porque ela diz que começou a se apaixonar, antes de se apaixonar pela peça, se apaixonou pela Mariazinha. A Mariazinha é um personagem fantástico. Eu gostaria tanto de ver essa peça ser remontada e vou assistir com o maior prazer a leitura que vocês vão fazer delas, porque eu vi a última leitura de vocês aí e fiquei apaixonada pelo trabalho de vocês. Então, eu vou prestar muita atenção, eu quero muito ouvir essa leitura. E, Regina, é a peça de estreia dela, né? Peça de estreia. De estreia, já ganhou Molière e tudo, então ela já começa como um foguete, né? É o trem que puxou a fila dela, né? Eu acho que é a melhor peça dela, eu não conheço todas, mas é uma obra-prima. E eu fiquei muito surpresa, porque eu era jornalista há muito tempo já, e eu conhecia a Leilá como manequim do Hugo Castellana, manequim do Clodovil, Denner. Eu estava acostumada a ver uma moça simpática, bonitona, que sabia desfilar maravilhosamente bem, era uma das manequins mais famosas, e, de repente, a moça me sai com uma peça dessas. Eu fiquei absolutamente impactada, surpresa, uma surpresa maravilhosa.
A Leila, acho que me surpreendeu e surpreendeu muita gente também. Uma família de bons dramaturgos, né? Porque ela é prima do Alcides Nogueira também, de Botucatu, eles são todos de Botucatu, né? Eu gostaria de perguntar para você, para o Zé Carlos, que tiveram contato com a Leila, uma coisa. A gente terminou o ciclo Consuelo de Castro. A Consuelo era da luta, ela chegava, se expunha, ela comprava briga, ela discutia, ela se manifestava, ela marcava presença. A Leila tinha uma coisa muito mais assim, muito mais assim. Ela tinha, eu estou procurando um termo que é capcioso em se tratando da história dela, mas ela tinha um certo comedimento e uma elegância para contestar, para falar, para discordar. Ela dava um sorrisinho e discordava. Ela não era de chegar e falava, de jeito nenhum. Ela falava, né? É como eu a vejo. Eu gostaria de saber se vocês concordam com essa visão, com esse comedimento na afirmação das posições. Eu acho que, apesar, por exemplo, dela ser manequim e de se expor muito, dava a impressão de que ela quando falasse sobre a dramaturgia, sobre ela, sobre o teatro, fosse ser mais expansiva. Mas eu acho que ela sempre foi uma pessoa mais fechada. Talvez ela tenha cansado daquela exposição como manequim, etc., e manteve talvez uma singeleza, um recato como artista. Eu assisti, eu era bem jovem quando assisti Fala Baixo. Foi em 69, 68? Não me lembro. 69 é a montagem da Marília. A da Miriam é 73. 73, foi o ano que eu entrei na faculdade. Eu lembro que eu fiquei, nossa, muito tempo com aquilo na cabeça, mais do que algumas peças, digamos, mais de protesto, outras coisas assim, que eu tivesse visto, me atingiu muito mais. E aí eu queria te ouvir sobre isso, também sobre o que a Gabi perguntou, mas também um pouco sobre o Fala Baixo. Eu acho que o Fala Baixo, para mim, foi um início absolutamente privilegiado, né? Porque eu estava no último ano da Escola de Arte Dramática e a Miriam era a nossa professora de interpretação, na época casada com o Silvio Zilber, que também dividia com ela esse trabalho junto aos alunos na EAD, e ao final do ano a Miriam me convidou para fazer o Fala Baixo com ela. Quando nós nos formamos com um texto do Sofredini, o Mais Quero As do que me carregue do que cavalo que me derrube, que o Celso Nunes dirigiu, e a Miriam fez a direção de atores desse espetáculo. E tivemos uma convivência muito agradável, muito gostosa, muito divertida. A Miriam era uma pessoa que já chegava arrombando os portões, né? Ela já vinha disposta a passar por cima de tudo como se fosse um trator. E isso era muito importante para nós, porque nós estávamos ainda todos dentro de um invólucro, dentro de uma casca, todos ainda tateando, sem saber muito bem como é que nós iríamos viver quando terminasse o curso que nós estávamos fazendo. Então, a Miriam era muito significativa porque ela nos punha em contato com essa realidade extramuros, né, que protegiam os alunos dentro da escola. A primeira coisa que ela nos falava era assim, olha, vocês comecem a tirar da cabeça a ideia de que vocês vão fazer 2 peças por ano. Isso aqui é só na Escola de Arte Dramática. Esse privilégio não existe em nenhum outro lugar. Aqui vocês têm essa oportunidade, aproveitem, etc. E tal. E essas palavras todas calavam muito fundo. Então, quando eu fui trabalhar com a Miriam, foi um presente, né? Um presente de Dioniso, sem dúvida alguma. Foi
talvez a melhor coisa que me aconteceu na carreira. Gostei de ter feito outros trabalhos, como o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, com o Antunes e a Lillian Lemmertz, né, e o Raul, mas eu acho que esse tenho, evidentemente, que um carinho especial, porque foi a minha estreia. Né? E conhecendo a Leila Assunção, que eu já conhecia, na época a Leila estava muito próxima de nós também, tivemos um contato muito prazeroso, e eu acumulei nesse espetáculo as funções de cenógrafo e figurinista, porque eu já fazia na ECA, eu fiz EAD e ECA ao mesmo tempo, né? E na ECA eu estava me formando em cenografia e indumentária. Então a Miriam sabia disso, e eu fazia todos os cenários dos espetáculos da nossa turma na EAD, os cenários eram meus. Então a Miriam gostava do trabalho, me chamou para fazer, eu abracei com muito prazer, com muita dedicação. Eu ganhei prêmio com esse trabalho, né? Não ganhei como ator, mas ganhei como cenógrafo. E era um trabalho muito interessante, eu gostava bastante. Foi assim o que os americanos chamam de beginner's luck, né? Aquela sorte de principiante. Né? Você começa e começa muito bem. Uma convivência de palco entre delirante e sofrida, porque trabalhar com a Miriam entrar em cena com a Miriam era não saber o que ia acontecer, né? Você não sabia o que ia acontecer. Toda noite era uma surpresa. E eu fiquei um pouco assustado no início, mas depois eu entendi qual era a regra do jogo, embarquei, me divertia muito com ela. Ficamos 9 meses em cartaz, viajamos por várias cidades apresentando a peça. A Miriam, na época, tinha acabado de fazer a novela Dona Santa, do Geraldo Vietri, né, que ela fazia uma mãe que parecia uma torturadora e que fazia muito sucesso. E onde ela ia, ela era reconhecida. Então, a nossa passagem pelas cidades do interior do estado de São Paulo era sempre muito saudada. Inclusive, fomos para Brasília também, na época, fizemos um espetáculo lá, foi muito bem recebido também. Ou seja, a Miriam era uma pessoa muito festejada, né, pela mídia, de forma generalizada. E, sem dúvida alguma, esses 9 meses foram 9 meses ininterruptos de aprendizado. Né? Aprendizado contínuo, sem dúvida alguma. E o Fala Baixo se prestava a isso, né? Porque a Leila deixou dentro do texto uma série de momentos. Ela não chega a dizer isso explicitamente, mas ela abre um parênteses para que o ator improvise, de uma forma, inclusive, muito sutil. Né? Ela deixa ali algumas coisas em aberto que é para o ator brincar em cima daquilo, quando fala que ela quer ser artista de cinema, Sofia Loren, essas coisas todas. Então, isso era muito interessante. A Miriam sabia aproveitar isso muito bem, e foi um trabalho do qual eu me orgulho muito, sem dúvida alguma. Quero mostrar uma foto aqui para vocês. Eu ia falar isso, se você tinha alguma imagem. Isso. Olha, que legal. Querida, é minha professora. Olha. Olha, essa foto é da Vânia Toledo. Nossa. A Vânia era muito amiga da Miriam e ela que fez essa foto. E depois tem outras fotos do espetáculo, mas que foram feitas por uma outra fotógrafa, que era, oh meu Deus, a minha memória já foi tão boa, agora ela está falhando. Aquela moça linda, 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 Marília Medalha. A Marília Medalha tornou-se fotógrafa, né? Depois, quando ela abandonou a música, e a Marília Medalha fez uma parte das fotos do Fala Baixo, e a Vânia Toledo fez a outra parte. Essa, particularmente, é a da Vânia Toledo. A gente usou muito essa foto na divulgação do espetáculo, e a Miriam sempre uma delícia, né? Porque, além de tudo, a Miriam tinha uma verve cômica impagável, uma coisa como poucas vezes eu vi, né? Um humor delirante. Eu me lembro de uma das passagens que nós estávamos já em cartaz há algum tempo, finalizando a temporada no Aliança Francesa, e o Silvio
nos disse que o Carlos Imperial, lembram-se dele, né? O Carlos Imperial estava interessado em produzir o espetáculo, em comprar a produção. E a Miriam não simpatizava definitivamente com o Carlos Imperial e já disse que não queria fazer. E aí o Silvio argumentou com ela: veja bem, estamos terminando a temporada aqui, a gente agora vai fazer uma mambembada aí que pode ser um risco para todos nós. Seria legal se nós tivéssemos alguém que nos apoiasse como uma produção, é bom você aceitar. E muito a contragosto, a Miriam aceitou fazer um espetáculo para o Flávio, o Carlos Imperial. E a peça, que era, né, uma tragicomédia, vamos chamar assim, e na Miriam a comédia assentava muitíssimo bem, nesse dia, para o Carlos Imperial, ela fez a maior tragédia que vocês possam imaginar. A peça ficou uma coisa gótica, né? Sombria. Não tinha graça nenhuma, tudo ela fez o mais soturno possível, porque ela não queria que o Carlos Imperial bancasse a produção. E essa foi a experiência. Com relação a Leilá, que eu acho que interessa mais do que a Miriam, né? Porque a Leilá é o Fala Baixo e é outros textos também, a Leilá aparece nessa época ao lado de outras autoras, né? A gente sempre lembra da Consuelo, e se esquece de uma outra carioca, que é a Isabel Câmara, que foi uma autora muito interessante. Ela era da turma do Bivar, do Zé Vicente, e ela apresentou um texto no Cacilda Becker, que o Maurice Vanneau dirigiu, que se chamava As Moças, com a Selma Caronese e a Célia Helena. Um espetáculo muito interessante, né? Apresentando um olhar muito delicado sobre esse tema do homoerótico entre as mulheres. Era muito interessante o espetáculo. E, dirigido pelo Vanneau, aquilo ficou uma peça de porcelana, era realmente muito bonito. E o Sábato Magaldi, de quem eu fui aluno, ele costumava se referir, né, a essas autoras, praticamente a esse trio, né, a Consuelo, a Leilá e a Isabel Câmara, como as dramaturgas pós-AI-5, porque o AI-5 foi em 68, né? Então elas vinham com essa indignação que o AI-5 havia despertado nas pessoas e trazendo isso para os palcos dentro de uma ótica feminina. Era muito interessante, porque a gente já tinha, né? A gente já tinha a Edi Lima lá fazendo A Farsa da Esposa Perfeita, no Arena. Isso foi em 59 que o Boal dirigiu. E outras, né, dramaturgas que vieram depois, né? Veio a Maria Adelaide Amaral, veio a Marici Salomão, a Denise Stokos, que nunca ninguém lembra dela como dramaturga, lembram-se mais como uma autora. E a Leilá tem esse lugar de destaque nessa dramaturgia, não só pelo volume de textos, né? Sem dúvida alguma é a que tem o maior número de obras, e pelas obras encenadas, como dizia o Sábato, né? O autor necessita obrigatoriamente passar pela prova do palco. Uma peça escrita e engavetada não dá nunca ao autor a visão do que aquilo pode resultar enquanto espetáculo, porque fica muito vinculado ao seu próprio olhar intimista, de criador, né? De indivíduo que deu origem a essas personagens e a essas ações, esses conflitos. Então, o palco é fundamental. E a Leilá foi a que teve o maior número de espetáculos montados, né? Alguns, inclusive, muito curiosos, né? Tem um que, não sei se vocês chegaram a ver, que era muito interessante, mas, ao mesmo tempo, bastante equivocado, até mesmo a Leilá admite isso, que era a Cuca de Camaiorá, que é uma grande alegoria, né? Uma coisa meio asteca, meio inca, porque se passa na aldeia dos Camaiorás, etc. e tal, e aparece lá uma mulher inteligente, né? Uma mulher que pensa, e está muito vinculado a Mariazinha, sem dúvida alguma, né? Ou seja, essa Cuca de Camaiorá seria o antônimo da Mariazinha, né? Ou a Mariazinha que não se deixa libertar, porque no Fala Baixo tem isso que é muito interessante. Ela recebe, em vários momentos,
a possibilidade de se abrir para o mundo, né? Enfim, de se escancarar até o último momento, né? Que o homem pede. É curioso que esse homem não tem nome, né? A Mariazinha chama Mariazinha, que é o nome mais elementar que a gente conhece. E o homem não tem nome. E, ao final, a última fala dele é: vem comigo, Mariazinha, vem comigo, Mariazinha, vem. E ela olha para ele e fala: socorro, polícia, tem um homem no meu quarto. Blackout. Né? Então, ela não cede a esse convite, né? A essa pressão, porque esse homem realiza com ela um trabalho de pressão, sem dúvida alguma. Ele invade o quarto armado de um revólver, né? No texto da Leilá é um revólver. Na montagem do Silvio, ele trocou o revólver por uma faca, porque ele achava que a faca era mais contundente. Ele achava que o revólver era uma arma que disparava à distância, mas a faca não, precisava da proximidade. Então, ele trocou a arma, né, a arma de fogo, por uma faca. E a penetração, né? Como é que é? E a penetração significa, sim, faca, significa, tem uma conotação talvez mais erótica, porque ela penetra na carne da pessoa, mesmo, né? É isso mesmo, sim, sem dúvida. Isso também passou pela nossa cabeça, porque muitas vezes com essa faca percorria o corpo dela com a faca, e ela se arrepiava toda. Tinha uma dose de sensualidade muito grande. E vocês não acham, Zé Carlos e Regina, que ela, na vida pessoal, também teve que lutar contra muitos preconceitos? Porque, a exemplo da Tônia Carreiro, eu sempre associo esse preconceito imbecil de que as mulheres bonitas têm que sempre provar que têm talento. E eu acho que as duas... Bom, eu acho a Tônia extraordinária, eu vi ela em cena várias vezes, e eu acho que a Leilá tem um relato aí dizendo que nos anos 70 a Ruth Escobar estava numa recepção em Londres e ela apresentou a Leilá para o Laurence Olivier. E ela falou: olha, que é uma dramaturga, olha, a dramaturga brasileira Leilá Assunção. Ele falou: ela é bonita demais para ser talentosa, né? Para ser uma dramaturga. Gente, e isso me remete a preconceitos que tem até hoje, não é verdade? Vocês não concordam com isso? E que a Leilá superou isso e provou o seu valor. Tanto que ela fala: onde há uma dor, plante uma flor. A Leilá, para mim, é um exemplo assim, de resistência, de coerência, de integridade também na escrita dela. Vocês não acham que teve também um pouco essa superação desse tipo de preconceito? Eu acho que sim, sem dúvida alguma. É curioso levantarmos esse aspecto aí do tema, né? Porque a Leilá era tão bonita quanto a Consuelo de Castro, só que a Consuelo não tinha passado pela prova da passarela, né? A Consuelo não era modelo, né? A Consuelo não vivia dessa exposição permanente. A Leilá, sim. A Leilá estava em todos os cartazes dos shows da Fenite, né? Os shows da Ródia, essa coisa toda. Mas eu acho que a Leilá soube lidar muito bem com isso. E, inclusive, quando ela vai fazer... Quando começamos essa nossa conversa, eu falei dessa coisa dela ter feito o Vereda da Salvação, porque o Vereda da Salvação é bastante significativo, né? Porque aquele era um espetáculo absolutamente desprovido de qualquer possibilidade de charme, de glamour, né? Era uma coisa telúrica, era uma coisa tosca, rústica, né? Com o Raul fazendo, né, deslumbrantemente bem aquele personagem, e a Leilá no meio daquela gente toda, se enfeiando para entrar em cena, né? E eu convivi com uma pessoa na Escola de Arte Dramática, uma atriz que eu tenho por ela uma enorme admiração, que era da minha turma, que é a Selma Grey, e a Selma Grey tinha esse mesmo maravilhosa. problema. A Selma, as pessoas, ai, como você é linda, ela já ficava absolutamente deprimida, né? Então, os melhores trabalhos que a Selma fez na EAD foram os espetáculos nos quais ela conseguiu se empenhar, se sujar, desmontar aquele arquétipo que tinham obrigado ela a vestir, né? Então, isso é bastante interessante, são trajetórias muito parecidas, né? A Leilá não era uma beleza clássica. A Leilá era uma beleza exótica e ela tinha aquela coisa de cheguei. Quando ela chegava,
abafava, porque era, era um vulcão de mulher. Eu acho que é isso também. Ela chamava uma atenção incrível, alta, magra, elegante, exótica, e quando ela chegava, não tinha para mais ninguém, todo mundo olhava para ela. Eu me lembro quando ela era manequim também, eu acho que depois que ela virou dramaturga, ela ficou aquilo que eu disse há pouco, recatada. Quando ela era manequim, ela era solta. Eu assisti muitas vezes desfiles, bastidores, etc. E era uma pessoa muito engraçada. Quando ela falava, todo mundo ria. E ela era solta, e quando entrava na passarela também não tinha para mais ninguém. A Leila, que eu conheci como manequim, ela era assim. Depois, quando ela virou autora, eu tive menos contato com ela. Tinha contato, mas pouco, em estreias ou entrevistas, etc. Mas com a Leila manequim, eu convivi demais. E queria aproveitar também para dizer para você, Zé Carlos, que você tem que ter mesmo orgulho desse trabalho que você fez com a Miriam e com o Silvio. Eu me lembro bem do seu cenário, tinha uns telões pintados que caíam e me lembro, me impressionaram muito, até na minha crítica. Eu devo ter falado nisso, eu não lembro direito, mas eu devo ter falado nisso porque o seu cenário combinou muito com a direção do Silvio. Eu fiz aqui uma rápida pesquisa nos meus alfarrábios e aquelas coisas que a gente faz no começo da carreira, né? Eu fazia álbuns para cada montagem. Esse aqui é o do Fala Baixo. E olha só, Regina, tem a sua crítica aqui. Ah, é? Olha só. Lembro, Aqui está a sua crítica, falando muito bem do espetáculo. E tem uma outra coisa que é uma curiosidade, que eu acabei de ver isso aqui agora, que eu nem lembrava mais disso, que o espetáculo com a Miriam ele foi muito festejado, né? As pessoas falavam muito bem da Miriam, porque tinham aquela lembrança da Miriam no Arena, fazendo a Dorina, do Molière, né? do Tartufo. Enfim, a Miriam era já uma cidadã acima de qualquer suspeita. Mas, quando ela fez o Fala Baixo, houve uma crítica absolutamente negativa e bastante ácida, né? Que era do João Apolinário. Lembram-se do João Apolinário? O João Apolinário tinha tido... Secos e Molhados. Isso, pai do rapaz, né? Pai do menino lá dos Secos e Molhados. Isso mesmo, isso mesmo. E o João Apolinário tinha tido um problema pessoal com a Miriam, porque a Miriam estava no elenco de antes, né, do Fala Baixo, a Miriam tinha feito As Sabichonas com o Paulo Outram, lá no Teatro Anchieta. E era uma montagem muito interessante, dirigida pelo Silney, muito, muito interessante. E o João Apolinário não gostou definitivamente dessa montagem e fez uma crítica bastante maldosa do espetáculo, e o título da crítica era As Sabichices de Paulo Outram. E o Paulo ficou muito bravo com isso e ficou esperando uma oportunidade para se desentender com o Apolinário. E isso aconteceu em um momento em que o João Apolinário foi assistir a montagem de um espetáculo que a Miriam e o Silvio estavam dirigindo na IAD. E o Paulo tinha se tornado muito amigo da Miriam, estava lá também assistindo, e os dois acabaram tendo lá um enfrentamento qualquer. E por conta disso, acabou sendo castigada
quando estreou Fala Baixo. Porque ele diz aqui, olha, ele tem a crítica dele tem 6 parágrafos, né? É muito curioso isso, é essa aqui que está no topo da página. Tem 6 parágrafos. Os 5 parágrafos ele fala só do texto, da grandiosidade do texto, da importância da Leilá, da carpintaria teatral, de como esse texto favorece o ator. E, no final, ele fala: não se estranha, depois de ver a mesma Mariazinha interpretada por Marília Pera, e mais tarde em Curitiba, por Lala Schneider, numa excelente encenação de Horaci Gembra, que nessa terceira montagem de Fala Baixo, Senão Eu Grito, a atriz Miriam Muniz faça também o seu brilharete. Olha que coisa maldosa! Eu lembro desse episódio. O Apolinário escreveu sabichices, que é um termo português que para ele era comum. E o Paulo Otran achou que ele estava se referindo a bichice. Então, o Paulo ficou furioso. E quando eles se encontraram, se não me engano, foi na cidade universitária, na saída na IAD, Regina, de um espetáculo. Chegaram a se socar. Houve uma briga de soco entre o Paulo e o Apolinário. É isso mesmo. Foi lá na IAD, na cidade universitária. A Miriam estava dirigindo. O Apolinário jurava que ele não quis se referir a nenhuma bichice. Sabichices em Portugal é um termo comum que ele usava sempre. De todo jeito, o Paulo pegou o peão na unha e a coisa ficou feia. É divertido a gente levantar essas histórias, né, do teatro brasileiro, essas coisas que ninguém registra isso nos livros de história, né? Ô, Julinho, eu queria te fazer uma pergunta. Desculpa, eu queria te fazer uma pergunta. Que critério você usou para a escolha dos textos da Leilá? Porque são muitos. Você seguiu assim, alguma linha? Qual foi o seu critério mesmo de escolha? Foi o número de personagens, né? Porque um texto com muitos personagens, a gente já viu que é muito difícil de gravar. E o Fala Baixo são 2, o Roda Cor de Roda são 3, Boca Molhada de Paixão Calada 2, Adorável Desgraçada é um monólogo, um solo, né? Ilustríssimo Filho da Mãe também são 2, né? Então, que esses textos são muito mais fáceis, porque eles são longos, mas eles não são tão longos quanto as peças da Consuelo, que as peças da Consuelo chegam, de leitura, né, chegaram a 2 horas. Então, a leitura desses textos aqui, acho que não vai ultrapassar, exceto uma ou outra, mas que não ultrapasse 1 hora, 1 hora e 10 de leitura, né? Mas foi isso mesmo, esses critérios, de número de personagens. Jorginho, o Machão tem muitos personagens, né? O Jorginho Machão tem uma curiosidade. Isso comentado, dito pela própria Leilá, não está em livro nenhum. Isso foi um comentário que ela fez. Que ela disse que, quando ela fez o Fala Baixo, Senão Eu Grito, que, segundo ela, foi escrito numa noite, né? Ela começou a escrever quando mais ou menos entardeceu, e quando era de madrugada o texto estava pronto. Veio de uma vez só. E ela captou muito bem esse espírito da mulher reprimida, etc. e tal. E aí cobraram dela uma versão masculina. Então ela dizia que o Jorginho era o oposto da Mariazinha, mas ele era aquele protótipo que se esperava do homem na sociedade daquela época. Enquanto que a Mariazinha também atendia a todas as necessidades de uma moral burguesa feminina, o Jorginho ia ao encontro desse arquétipo masculino do machão, essa coisa toda. E ela disse que, quando ela escreveu com isso em mente. Então, ela tinha, inclusive, a sensação, dito por ela, que ela tinha quase que escrito uma peça encomendada, que não foi, né? A peça foi feita aqui em São Paulo com a Maria Isabel de Lisandra, e foi feito no Rio com o Paulo Gracindo, e era muito interessante a peça, eu gosto bastante, mas tinha isso, né? Não tem a mesma
fluência, o mesmo impulso, a mesma explosão que tinha o Fala Baixo. Uhum. Eu posso ler para vocês um comecinho da minha crítica do Jorginho Machão? Claro. Pode, claro. É indiscutível o talento de Leila Assunção para o teatro. Fala baixo, senão eu grito, já passou por nós mostrando isso, e esse Jorginho Machão só reafirma o talento. Mas há uma diferença grande entre as duas peças. A primeira é intuitiva, escrita de um lance, deve ter brotado, escorregado para fora de Leila, muito provavelmente sem que a autora tivesse necessidade de corrigi-la ou melhorá-la. Em Jorginho Machão se percebe que Leila parou e pensou. Essa é uma peça mais elaborada, mais pretensiosa e, por isso mesmo, menos boa. É o que o Ricardo acabou de falar. Precisão, Regina. Né? Uhum. Nossa. De toda forma, Jorginho, o Machão foi um espetáculo bom também. A Maria Isabel de Lisandra era uma atriz fantástica, extraordinária. Ela começou com a Regina Duarte, as duas no mesmo ano, na mesma TV, etc. A Regina subiu que nem um rojão, e a Maria Isabel de Lisandra, melhor atriz, foi ficando para trás, etc. Aí eu acho que entra a sorte, o destino, sei lá o quê. Maria Isabel tinha tudo para ser uma Marília Pêra. Ela era muito boa. A questão da mulher, como ela coloca bem, no momento em que, até hoje, nas lutas, né, contra isso, contra aquilo, a esquerda tem na cabeça que, mudando as estruturas, automaticamente a situação da mulher vai se modificar também, né? E ela já coloca nas peças dela que se você não tem uma transformação interior, se você não, né, as grandes feministas falam isso, né, que as mulheres têm duas lutas, uma contra as estruturas opressoras e outra contra si mesmas, né, para terem liberdade interior para poder viver uma vida diferente. E ela coloca isso super claro, queria fazer essa observação num tempo em que, ainda hoje, eu acho que está começando a se cogitar isso, porque o feminismo está crescendo, está se aprofundando mais essas mulheres, Maria Lacerda de Moura, Emma Goldman, Lucia Saornil, todas essas mulheres que já falavam isso, algumas no século XIX. Mas ela coloca isso com muita clareza, né? Então, tem, eu acho, uma crítica implícita àquela esquerda institucionalizada que não via isso, que não pensava nisso, né? Alguém já leu um livro chamado O Complexo de Cinderela? Ai, nossa, foi muito famoso esse livro ali. Esqueci o nome da autora. No mundo inteiro, enquanto a mulher não superar esse complexo de Cinderela, a coisa não vai para frente. Vai para frente, mas devagar, né? Complexo de Cinderela é aquilo que a mulher mais emancipada, mais liberta, de vez em quando, lá num cantinho do seu quarto, fala assim: ai, meu Deus, que bom se que tivesse um homem para me sustentar. Muita mulher não consegue se livrar desse complexo de Cinderela que está arraigado, vestido nelas, né? Então, a consciência está chegou, vai melhorar cada vez mais, mas o complexo de Cinderela é um negócio sério. Para mim, o paralelo do complexo de Cinderela, né, da mulher que tem medo da sua própria independência e de crescer, é o complexo de Peter Pan também, a síndrome de Peter Pan, do homem que não quer crescer, ele precisa continuar criança, jovem. Então, para mim, é o parzinho, a mulher que sempre tem que ser cuidada e o homem que se recusa a crescer, né, Regina? De certa forma, acho que é o casalzinho ali, Cinderela e Peter Pan. Eu queria falar sobre essa multiplicidade de olhar sobre a situação feminina
E tem no texto que a gente leu, que eu acho que, inclusive, a gente fez uma abordagem, pensando depois, uma abordagem meio torta do personagem que eu li. Mas ela faz diversas situações de mulher ali. É um texto que aborda a mulher vítima e carrasco. É uma coisa interessante da gente pensar nele sobre isso, de umas com as outras, que os homens entram como referência da vida delas, né? Ele é o que vai mandar, é o que vai conduzir o carro, é o maquinista daquele carro, mas é uma peça sobre as mulheres. Eu fiquei pensando nisso, a gente abordando essas coisas agora, era isso. Quando a gente coloca o feminismo, né, o feminismo de queimar sutiã, o feminismo da passeata, o que eu acho que o teatro em geral faz, e a Leila fez muito bem para a nossa geração, que eu sou da geração dela, para quem estava chegando, ela fez exatamente, ela muda esse prisma, ela mostra de um outro lado, quer dizer, tudo bem, eu vou me libertar, e a bagagem que eu trouxe? O que eu vou fazer com isso? Eu não é jogar um sutiã na fogueira que vai tirar o meu medo, o meu desejo que chegue alguém num cavalo branco, pelo amor de Deus, me tira dessa confusão, me tira da escola, me tira do palco, vamos longe para um castelo e eu fico lá, entende? Aquela coisa, eu estou cansada da briga. Então, eu acho que o que ela faz realmente, através, por exemplo, da Mariazinha, que ela vai para os extremos, né, que existiam, eram verdade. Mas para as meninas que estavam chegando e fazendo cursos universitários na época e se interessando por política e tal, ela mostra os estereótipos de uma maneira tão clara, e você vê, tá, então essas pessoas existem, e o feminismo tem que partir daí. É como o teatro sempre faz, eu acho que é assim, sabe, o teatro sempre coloca a luz num determinado comportamento, certo? Que pode ser uma mulher, que estava falando agora, no avarento, tudo, e pode ser a mulher reprimida, quer dizer, através daquele jogo todo, você empatiza e desempatiza, certo? Você fala, nossa, essa sou eu. Não, imagina, eu não sou assim. E através disso, eu acho que ela vai criando, e eu acho que isso é uma característica de todas essas mulheres que a gente está falando, do final dos anos 60 e do começo dos anos 70, sabe? A Consuelo, a Leila, a Isabel Câmara, a Maria Adelaide, sabe? A Maria Adelaide era mais focada na profissão, em coisas mais... Mas a Leila falava muito da mulher em casa. Além da qualidade do teatro em si, que é uma peça boa, que a gente morre de vontade de fazer, eu vi a montagem da Miriam Muniz e fiquei encantada, e, ao mesmo tempo, você, não só pelo fato da personagem te tocar profundamente, pelo fato de que foi uma moça que escreveu, entende? Uma jovem, foi uma pessoa que não tem nem 10 anos mais do que você, e ela já escreveu isso. Então, sabe, assim, tem luz no fim do túnel, essas pessoas estão se mexendo, e eu acho que isso motiva muito para você ter uma atitude mais libertária e tal. Eu fico pensando assim, muito legal isso que você falou, porque a Leila me remete a um despudor, sabe? Ela não só que ela não tem papas na língua na dramaturgia dela, ela tem um despudor quando ela conta a história de vida dela. Eu acho isso tão coerente dela com a obra dela, né? Eu acho ela corajosa, anticonvencional, sincera. Então, esse despudor que beira a transgressão, né? Eu acho tão rico no teatro, né? Que eu tenho super críticas a esse negócio de lugar de fala, mas no caso da Leila é todo, né? Não, eu também não gosto, mas no caso dela, como se aplica, né? E isso, eu acho que é aquela habilidade de escrever diálogos, né? Os diálogos da Leila são incríveis, a rapidez com que eles vão, sabe, assim, a concatenação que você vai, começa uma coisa aqui, vai, e lá na frente ela fecha. Eu acho que, não sei, Zé Carlos, você fez a peça, mas assim, ela começa, aí os dois vão para algum lugar, e de repente dá aquele refluxo,
como se fossem ondas, né? Até o momento em que ela realmente não aguenta mais. Digressões, né? E ela fecha esses ciclos que tem dentro da peça só através de um diálogo muito brilhante, certo? Ela tem os apoios, tudo, mas é um diálogo muito vivo, muito, assim, não tão duro quanto o da Consuelo, na verdade. Porque a Consuelo faz a mesma coisa, mas a Consuelo eu acho mais sem desmerecer. Assim, porque a gente, quando compara, a gente sempre fala em comparação de uma que é melhor do que a outra, né? Mas a Consuelo faz a coisa mais externa, e a Leila lida com as transformações internas, né, da pessoa. Certo? O processo da Mariazinha, o processo que eu me lembro da personagem de Roda Cor-de-Rosa, sabe? É sempre um processo interno. A Cibele não gosta de lugar de fala. Eu não gosto de empoderamento. Não me fala dessa palavra empoderamento que eu não suporto. Nem eu. Eu não suporto essa palavra também. Essa palavra me irrita. Parece que a gente está fanhoso, né? Empoderamento, que fica faltando meio. Empoderamento feminino! Realmente, eu não sei quem foi que inventou essa palavra. É uma palavra ridícula. Ridícula, Regina! Não, e assim, pessoas têm que ter uma cabeça boa, uma inteligência, usam essa palavra, eu não acredito. Eu não gosto nem da palavra e nem da ideia que ela carrega, que é de tomar o poder, porque não é assim, eu acho que o feminismo, que eu estava querendo falar antes sobre as peças dela, né? O feminismo não é trocar de poder, tirar o poder dos homens e dar para as mulheres, não é isso. Então, esse empoderamento parece assim, agora o poder vai ser nosso, eu acho uma palavra complicada mesmo. Tomar o poder era feminismo da época da Beth Friedman. Hoje o feminismo é uma outra coisa. Evoluiu, é inteligente, é justo. Então, a palavra empoderar é uma aberração. E outra, empoderamento feminino e protagonismo feminino, que isso? Eu acho que toda palavra que começa a virar moda, como se fosse assim, é essa palavra da agora, Sim. É ela que é a palavra a ser usada como chave para participar de um grupo, ela perde o seu vigor e a sua força. Isso sempre. Eu me lembro quando eu estudava filosofia, cheguei à USP e tinha um jargão que me assustava, porque eu falava assim, por que todos falam iguais? E falavam coisas que, para mim, eu não era da turma. No teatro, ou eu adotava facilmente ou eu não percebia. Então, a palavra empoderamento, eu acho que ela perde o seu sentido. Eu não acho que é, como a Cibele acha, que é de investir de poder. Eu acho que é dar um poder que foi tirado. Então, um poder que cabe a cada um de nós, independente da situação que tem no mundo, ele é tirado quando a gente é colocado dentro de uma caixa e ali naquela caixa tem um limite de ação. Qualquer poder de todo mundo, tanto faz para mulher, como para homossexual, como para deficiente, qualquer um, limita dentro de uma caixa, ele tira o seu poder de decisão de sua própria vida. Então, a palavra em si, eu não acho ruim. Ela me cansa a forma como ela é usada. Então, é assim, eu gosto da palavra, de investir de poder quem foi tirado dele. Investir de poder quem foi do poder tirado. Eu gosto dessa palavra, mas ela me cansa na forma como ela é usada. Então, é por isso que é mais ou menos. Eu não falo porque eu sinto que ela está esvaziada de sentido. Mas eu acho uma pena, porque eu gosto do som dela e gosto do sentido, mas não uso porque eu acho que o sentido foi esvaziado. Ela agora tem uma conotação de ridiculice. Ela está empoderada. O que é isso? Eu acho, sabe? Eu acho que ela foi esvaziada. Acontece isso com todas as palavras da moda, eu acho. Eu concordo com a Gabi,
sobre o empoderamento, assim como eu concordo com o protagonismo. Agora, isso que você falar, nossa, que batom lindo, está empoderada, hein? Isso é uma besteira. Horrível! Ela, exatamente, fica ligado a alguma coisa assim que não tem nada a ver. Agora, por exemplo, o protagonismo, eu não sei, eu fiz análise há muitos anos, e vem muito daquilo, né? Você é o que na sua vida? Você é protagonista da sua própria vida ou você é coadjuvante? Sabe? Mas Então, isso, por exemplo, esse protagonismo que se fala agora, também, de novo, eu acho que ele é empregado ao Deus dará, assim, você não tem outra palavra para falar, fala protagonismo, entende? E essas coisas, isso você vê muito, né? Você vê muito em blog, nesses lugares, são palavras que acabam virando uma espécie de gíria, você entende? É uma espécie de gíria e ela é usada para qualquer coisa. Então, eu também evito usar a mesma coisa, eu não vou usar mais, porque eu acho que ela não está, que ela não ela está fora de lugar e ela pode dizer qualquer coisa, né? Aquelas palavras bombril que você fala, você pode usar em qualquer momento a palavra. Não sei se vocês veem muito filme, eu vejo qualquer filme, eu vejo filme bom, eu vejo filme ruim, que realmente as mulheres passam a ser protagonistas dos filmes, não os homens. Isso desde a coisa bem babaca, por exemplo, aquela que sai matando todo mundo porque mataram o marido dela, certo? Só troca. Tem aquele monte de filme que o cara chega em casa, a família foi dizimada e ele sai se vingando, certo? Aí, em vez dele chegar em casa, ela que chega em casa, a família... Então, ela vira protagonista de uma história desse tipo. Por outro lado, alguns filmes que tratam que falam em protagonistas, são histórias de mulheres. Um que eu lembro muito bem, é meio antigo já, mas que eu acho muito legal, que é o Grandes Olhos, eu não sei se vocês viram, do Tim Burton, que é uma pintora que o marido assinava. A Colette, tem uma biografia da Colette. Tem uma biografia da Colette, acho que na Netflix também, que é isso, entende? A mulher escrevia ou pintava e o marido assina. Só que a Colette era no começo do século XX. E essa outra... Então, é aquele negócio, é uma protagonista, certo? É a história dela. Entende? A mulher se torna mais importante, o herói é a mulher, o herói não é. Tanto em filme bom quanto em filme ruim. Então, nesse ponto, eu acho... Agora, protagonismo feminino, para mim, é um termo técnico. Sim, essa peça vai ter uma protagonista feminina, tá? É que o termo ele está sendo usado. Não, essa coisa, por exemplo, o empoderamento feminino, o empoderamento negro, o empoderamento indígena, ele é uma realidade distorcida. Não existe esse empoderamento, não existe esse protagonismo, as opressões continuam. Mas espera aí, então, mas o significado, Gabi, agora, o significado de empoderamento é justamente receber o poder, conquistar o poder, certo? É o que eu acho que está usado errado mesmo, entende? Como os textos que a gente está falando, não tem, assim, tem isso, mas não tem isso, né? Quer dizer, coloca em xeque a sua consciência, a sua vida, como é que você se submete e tal, como fala abaixo, senão eu grito, por exemplo, né, que eu conheço mais, e é uma coisa de dentro para fora. Eu acho isso aí, isso é o fundamental, eu acho, em qualquer projeto de transformação feminino. Então, mas nessas peças, as mulheres perdem. Ela ainda mostra uma atitude de submissão. Não, mas você sai... Eu fiquei incomodada, eu lembro que eu fiquei dias, até eu tenho um amigo que falou, ô, Sibeli, não é para tanto assim, porque a mulher perde, mas o público se incomoda, né? Você fica completamente... Perde lá na peça, mas você não quer perder, né? Isso que ela provoca na gente. Isso que ela faz, mas ela ainda mostra uma fase do que está acontecendo, entende? Porque nessas peças que a gente viu, mesmo a Consuelo, sabe? A Flor da Pele, ela se mata. Entende? O grande amor de nossas vidas, entende? É sempre assim, uma coisa... a mulher que tenta se rebelar, ela é oprimida. Ou então ela se auto-oprime, que nem a Mariazinha. Mas eu acho que seria bem legal. É que esses estudos feministas, mas alguém analisar esse tipo de texto para ver que é um convite à luta. Olha, se você se comportar desse jeito, você perde. Se você não for... Então, não, a gente tem uma coisa que eu... da Mariazinha, né? Você fica desesperado com a mãe. Eu saí do espetáculo desesperado. Ai, meu Deus do céu, sabe assim?
Você te incita a não fazer o que a Mariazinha fez. Eu me senti assim, né? Então, não pode acontecer com você o que aconteceu com ela. Teve uma oportunidade e não aproveitou. Né? Porque o Zé Carlos falou isso do final, né? Quando ela, de repente, resolve gritar. É a Cinderela, é a donzela presa numa torre. É toda essa é a Cinderela. Entende? Se não for o príncipe certo, ela não monta no cavalo. A gente nota nas suas peças que você faz uma abordagem das lutas femininas chamando a atenção para as conquistas do interior da mulher, chamando a atenção para a luta cotidiana da mulher para se libertar, não só de libertar toda a sociedade, mas fazer a sua liberdade interior. Você acha que o feminismo atual contempla essa visão? As mudanças femininas que a gente preconizava naquela época, a maior parte delas aconteceram. A mulher agora é completamente diferente daquela mulher daquela época. Eu participei de um grupo chamado FENEME, que era a marca de um caminhão, mas era um grupo de feministas, que era Marta Suplicy, Ruth Cardoso, Ruth Escobar, que o que a gente pregava era isso. Queremos a igualdade de oportunidades para podermos usufruir das nossas diferenças, porque homem e mulher são muito diferentes. Eu acho que sim. Agora, o feminismo hoje tem muitos lados, tem muito tipo de feminismo. Tem feminismo, por exemplo, que não olha para o homem. O nosso feminismo inclui o homem. Tem um feminismo hoje radical que exclui o homem. Nesse ponto, acho que a mulher está meio sozinha. Se o homem está perplexo com a mudança dela, ela está sozinha com essa perplexidade do homem. Aliás, no meu livro Memórias Sinceras, tem um pedaço que ela diz assim: eu peguei a direção, eu larguei de ser carona e peguei a direção de um carro. Às vezes eu guio muito demais, dou batida, vou devagar demais, depressa demais. Meu amigo, meu companheiro, não se impressione, você não está sozinho na sua grande perplexidade. É uma página da dramaturgia que não pode ser esquecida de jeito nenhum. A Leilá tem um lugar reservado na história da dramaturgia brasileira.